nossas primeiras palavras sejam de gratidão, agradecendo a Deus, a Jesus, aos benfeitores desta casa, que nos dão a oportunidade de estudar o Evangelho do Senhor Jesus, junto com os irmãos que aqui se encontram encarnados e desencarnados. Possamos ter um aproveitamento que esse Evangelho nos oferece na noite de hoje, retirando aquilo que realmente necessitamos para a nossa trajetória rumo ao Pai. E que nós da Casa do Centro Espírita Casa do Caminho Chico Xavier deixa para todos presentes, encarnados e desencarnados, o abraço fraterno do nosso benfeitor Chico Xavier. E com certeza que ele possa nos envolver e toda a equipe desta casa para a gente poder trazer aquilo que realmente se faz necessário para todos nós. Então, o estudo da noite de hoje, que nos foi colocado, era o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, uma das bem-aventuranças. E o item que é de estudo, o item de 5, 6 e 7, tem sob título Pecado por Pensamento, Adultério. Então, o item 5 é uma passagem de Mateus. Nós vamos ler a passagem de Mateus para que a gente possa se situar com relação ao assunto, né, que vai ser o convite para os nossos pensamentos e as nossas reflexões. E o item 6 e 7 são colocações de Kardec a respeito da passagem evangélica. Então, o título é Pecado por Pensamentos, Adultério. Então, está lá no Evangelho, no item 5. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. Então, é uma passagem de que Jesus ele pontua uma situação, né, em relação ao cônjuge, mas a gente sabe que as questões, quando Jesus se reportava para trazer algum ensinamento, pontuar alguma situação que cabia no momento que estava acontecendo, aquela orientação tinha uma profundidade muito maior. Então, ele se apropria de uma situação que estava acontecendo no momento para nos ensinar e nos fazer refletir sobre a palavra adúltero. Porque adulterar é você, de alguma maneira, né, falsificar, modificar, transgredir de alguma forma. E aí, nesse sentido aqui, ele não é à toa que caiu, que ele foi colocado por Kardec no capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro coração, porque todos nós queremos alcançar o reino dos céus, ou seja, todos nós estamos, naquilo que acreditamos na doutrina dos espíritos, encarnados, trabalhando em nós, essa é a proposta, acreditamos que todos estamos no esforço, de trabalharmos em nós as situações que nos venham ao encontro das oportunidades que surgem no nosso dia a dia, para que a gente possa construir o amor. E para construir esse sentimento maior de amor, que ainda não conhecemos na sua pureza, né? A gente ainda está distante do conhecimento do amor que Lázaro nos convida no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que, na verdade, o amor, como diz Lázaro, resume a doutrina de Jesus toda inteira. E nós estamos muito distantes de entendermos e vivenciarmos a mensagem de Jesus toda inteira. Nós estamos aqui trabalhando intimamente, na medida da nossa conscientização, do nosso despertar da consciência, as propostas que vêm ao nosso encontro. E a noite de hoje nos convida a pensar na questão, quando ele fala da palavra adultério, ele nos convida a refletir, Jesus nos convida a refletir no sentido mais profundo. Ele nos convida a empregá-la não só com aquilo que você adultera em termos de ações e atitudes, com o pecado que se fala, mas sim, principalmente, também pelos nossos pensamentos. Porque pensamento é matéria. O que pensamos vibra e se plasma e se materializa na ambiência que é criada por cada um de nós. E o pensamento
Lidar com o pensamento é lidar com o atributo da alma, com o atributo que é nosso, que está lá no Livro dos Espíritos, na questão 834, Kardec faz uma pergunta aos espíritos assim: é responsável o homem pelo seu pensamento? E aí Kardec, né? E aí os espíritos respondem a Kardec: perante Deus é. Somente a Deus sendo possível conhecê-lo. Ele o condena ou absolve segundo a sua justiça, justiça divina. Então, o pensamento é um atributo do espírito. Agora, o que pensamos, o que nos alimenta a nossa trajetória como espíritos é que vai fazer com que a gente esteja vibratoriamente, ou, como diz aqui um companheiro no livro Instruções Psicofônicas, numa mensagem de Lourenço Prado, é um livro que traz mensagens, psicografias, na época que Chico trabalhava no grupo, e aí Arnaldo organizou as mensagens psicografadas e trouxe, né, no seu bojo. Então, um companheiro diz assim: felicidade é um pensamento correto. Quem tem infortúnio é que está com o pensamento deformado. Então, assim, nós ainda estamos distantes de entender ou de perceber, se perceber quando é nosso e quando não é nosso. Mas nós precisamos começar a buscar em nós pensamentos que elevem e que sejam, como diz aqui na mensagem de harmonização, né? Tudo começa, o reino, a direção do reino, na direção do reino dos céus, tudo começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, tudo começa naquilo, nós, espíritos imortais, nós pensamos, podemos estar com o pensamento voltado para o bem ou para aquilo que é contrário à lei do Pai. Nós precisamos, como diz aqui, continua falando, ele fala assim para nós: a palavra adultério, não deve absolutamente, Kardec, ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus a empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo o pensamento mal. Quantas vezes nós deixamos que um pensamento contrário à lei do Pai se faça morada no nosso coração? Nós temos, né, na atualidade que vivemos, nós temos assim oportunidades imensas de identificarmos em nós quanto andamos com relação aos nossos pensamentos. Porque atualmente, com relação, em função da tecnologia e do desenvolvimento, nós somos assim, quem visita e quem se permite, né? E hoje é difícil alguém não estar vinculado de alguma maneira a alguma rede social. E, de alguma forma, seja através de uma internet ou até pela mídia, muitas vezes as situações elas adentram o nosso lar. Ou nós acabamos, querendo ou não, participando de alguma coisa que chegou até nós. E nós, automaticamente, nós emitimos algum pensamento. E identificar qual é a proposta do pensamento que a gente deixa que se alimente, quando a gente vê algo que é contrário à lei de Deus, e hoje, infelizmente, a gente também tem a oportunidade de vivenciar isso, talvez até me corrija um pouco, não infelizmente, mas é uma oportunidade da gente conseguir identificar o bem e o mal que há em nós. Nós temos uma diversidade enorme de espíritos convivendo e interagindo uns com os outros. Desde aqueles que a gente tem oportunidade, como uma Madre Teresa de Calcutá, como a irmã Dulce, entre outros conhecidos, e né, um irmão como o Chico, um Divaldo que esteve até pouco tempo entre nós e que cumpriu a sua trajetória retornando para a pátria espiritual, são irmãos que a gente identifica pela prática do bem. Mas também temos irmãos que nós conseguimos, através da mídia e, né, das relações, identifica irmãos que não fazem só o bem.
E como é que nós nos comportamos com relação aos nossos pensamentos quando a gente se depara com uma ação contrária à lei do Pai? Quando a gente fala que a gente sinaliza os criminosos, porque criminoso é todo aquele que transgride a lei do Pai, de algum momento. E nós podemos dizer que todos nós aqui, em nós ainda existe o criminoso daquilo que a gente ainda não consegue vivenciar. Se hoje nós já não cometemos, porque já não queremos o mal em nós ainda desejamos. Ele ainda faz morada, muitas vezes, através dos nossos pensamentos. E hoje um esforço muito grande, e aqui ele também fala, Kardec faz uma referência a isso, a questão do quanto que nós estamos em relação à nossa postura. Ele diz assim, a verdadeira, ele começa falando assim, que a verdadeira pureza não está nos atos só, não só naquilo que você faz, mas também no pensamento. Porque só é puro aquele que realmente nem sequer pensa no mal. E nós, ainda como espíritos imperfeitos, num planeta de provas e expiações em transição, uma das características do planeta é que o mal ainda domina a nossa psicosfera. Estamos num processo de transição, estamos no momento de despertar do espírito, como Joana de Ângeles nos convida o tempo todo através das suas obras, de fazer esse mergulho que, mais uma vez, sinaliza aqui, quando no final do preparo diz que a gente precisa, né, começar dentro de nós. Ou seja, a gente vai ver muita coisa que é contrária à lei do Pai, mas o movimento que nós devemos fazer em pensamento não é o do julgamento, não é o para fora, mas pegar aquela situação e trazer para si. É difícil para nós, porque a gente tem muito o hábito, passamos às vezes séculos e séculos na nossa trajetória, fazendo um movimento de dentro para fora, muitas vezes com automatismos. E o convite é que a gente pegue uma situação e traga para nós. Como eu me comporto em relação àquilo que eu estou vendo? Como é o meu... Será que se eu não tivesse naquela... Se eu tivesse naquela situação, eu agiria de forma diferente? Ou eu também, de repente, me identifico numa situação daquela onde eu, de uma certa maneira, também cometeria de alguma forma? Então, assim, são situações que nos remetem a fazer conhecer, identificar e trabalhar em nós. É muito fácil para nós, muitas vezes, como estamos falando, identificar o equívoco do outro. E Joana diz que quando a gente tem muita facilidade de identificar o erro no outro, é porque aquilo de alguma maneira reverbera em nós. Se não já reverberou, não reverbera agora, de alguma maneira no nosso passado, como espíritos, a gente tem algum registro daquilo, daquela situação. Ela já nos gera um incômodo. E se gera um incômodo, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser elaborada, ela precisa ser renovada. Então ele começa aqui nos convidando também, e aí fala para nós que esse princípio, né, da pureza, da gente trabalhar essa questão do pensamento, Kardec diz que naturalmente suscita a seguinte questão, e ele faz uma pergunta: sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? A gente vai sofrer, mesmo que eu não faça. Eu não faço, mas eu pensei. E esse pensamento só Deus o sabe, e eu. E ele pergunta aqui: sofre-se a consequência de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Eu não fiz a ação, mas eu pensei. E aí ele continua assim: cumpre-se se faça aqui uma importante distinção. Então ele vai pontuar, e ele resume no final, dizendo assim: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. O que ele está querendo dizer? Nós somos espíritos imortais. Ao longo da nossa trajetória, nós fomos fazendo escolhas pelo nosso livre-arbítrio. Então, algumas palavras a gente precisa estar atento para trabalhar, que é o esforço para fazer
a boa vontade, o cultivar, que Jesus usa muito o cultivo, ele usa muito a natureza para trabalhar em nós as situações, e o livre-arbítrio. Quando eu penso alguma coisa que é contrária, eu me esforço para mudar esse padrão de pensamento. Eu olho um pensamento que me vem, porque às vezes ele vem mesmo. Ele automaticamente ele me aparece, mas eu trabalho no esforço sincero de modificá-lo, ou eu me alimento daquela situação conjecturando, né, outras circunstâncias que nem aconteceram. Quantas vezes, às vezes a gente se deixa por pequenas coisas, falando grandes não, às vezes está com uma preocupação com alguém muito querido que ainda não chegou em casa, tinha um determinado horário e não chegou. E aí não chegou, a gente começa... Como é que fica o nosso pensamento? Vivendo numa cidade, na nossa cidade do Rio. A gente tem a fé para parar, refletir, fazer uma oração, fazer uma entrega, ou a gente começa no nosso pensamento, nossa, era para chegar a tal hora, não chegou, aí começa a tentar se comunicar, não consegue, e aí, muitas vezes a gente se alimenta do que há de pior que possa ter acontecido. Por que nós temos o hábito sempre de buscar aquilo que é o pior, das situações mais desagradáveis? Por que não nós não buscarmos no esforço em nós de fazer um movimento de oração e conexão vibratória com aqueles que podem, de alguma maneira, dependendo da situação que está acontecendo, ajudar? Seja lá o que esteja acontecendo, se eu crio um pensamento ou me conecto com o que há de divino no meu coração, no meu interior, eu vou poder auxiliar se alguma coisa realmente estiver acontecendo com aquele meu querido do coração, aonde ele se encontra. Mas nós, muitas vezes, nos desequilibramos. E quantas situações nós nos desequilibramos e daqui a pouco, lá na frente, a pessoa chega, às vezes houve um atraso, uma situação, e a gente, uma energia imensa que nós gastamos numa situação que houve um desgaste, quanto que a gente se desgasta emocionalmente, e a gente sabe que as energias que a gente, né, nos desequilibramos, nos tornamos invigilantes. Jesus fala, vigiai e orai, e a gente não faz esse mesmo. Nós estamos no momento de reforçarmos em nós a nossa fé, as nossas convicções, porque o que adianta, né, nós estudarmos isso tudo aqui e ao sair daqui minimamente não fazer não ter uma boa vontade ou nem um esforço para quando viver uma situação lembrar do que a gente estudou. Que aí não adianta nada, isso aqui fica, né, fica vazio, fica um conhecimento que muitos de nós aqui podemos dizer, todos nós podemos dizer aqui, eu acho que podemos aqui, que nenhum de nós aqui como espíritos acreditamos que não temos conhecimento nenhum do Evangelho. Né? Nós já transitamos de alguma maneira, o Evangelho do Senhor Jesus, ele faz parte de alguma forma dos nossos arquivos. Agora, o que nós fizemos como espíritos imortais ao longo das nossas encarnações anteriores? Ficamos muitas vezes com conhecimento, mas só... Aí está aqui, ó, os irmãos aqui, essa página aqui de novo. Sabiam da lei, né? Mas o que fazer com tudo que eles tinham conhecimento da lei? E cumpriam dentro dos preceitos que regiam aquela, né, a comunidade, tudo que se regia, que era aparente, pagava imposto, mas a prática dos ensinamentos, esses ficavam esquecidos. Então ele começa aqui dizendo para nós, né, que aqueles que aqueles que agem, né, vamos lá, vamos nos localizar aqui. Resumo: naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Então, se eu nem penso mais no mal, eu olho uma situação e não vejo o pior dele. Eu não me lembro muito bem toda a história, mas tem uma história de Chico que o companheiro olha e vê um animal, um cachorro, né, se não me engano, um animal morto.
E a gente olha e vê assim, a gente olha e vê a cena, né, do corpo. A gente olha e vê e eles, que dentes lindos ele tinha. Então, assim, a gente olha as situações e a gente pontua sempre o pior. Não precisa ser muito, não. Quantas vezes a gente não consegue entender a proposta do Pai para as dores do nosso corpo, as dores físicas, as doenças que vêm ao nosso corpo. E às vezes acometem a nós ou cometem aqueles que são mais chegados a nós. E o primeiro movimento que a gente quer é a saúde. Aí a gente não consegue deixar de lembrar que às vezes as doenças que vêm, dependendo da doença, elas têm um propósito muito maior. Ela tem um propósito da gente fazer transformações. E a gente lembra de Jesus Gonçalves, né? Tem vários exemplos, né? Mas Jesus Gonçalves, na última encarnação, veio como um espírito que vem como ranceniano, numa época que a hanseníase, que antigamente chamava de lepra, que não tinha cura, não tinha uma medicação que pudesse interromper, ficava isolado, foi isolado da sua família, da sociedade. No início ele não se revoltou e depois o que ele fez? Ele começou a fazer movimentos dentro do local onde ele vivia, encontrou a doutrina espírita, ou seja, reencontrou o Evangelho do Senhor Jesus na sua vida, abraçou a doutrina espírita e aí ele entendeu a proposta da hanseníase na sua existência. E desencarnou uma doença que não tinha cura, que ele sabia que ele ia desencarnar por aquela doença. Mas o tempo de vida que ele teve, ele aproveitou para divulgar o evangelho, fazer o bem, fez com que o local se chamava, né, do hospital dos jansenianos, que era um local fechado, não tinha visitação. Ele foi o primeiro a começar a promover as visitas de caravanas que vinham para visitar os doentes, porque eles eram isolados da sociedade, e fez um movimento de dentro para fora, tanto do isolamento que vivia físico, como dele como ser que se transformou. Mas para isso, né, teve ação, teve esforço, teve vontade. Então, assim, aqui ele nos convida, né, ele diz assim, aquele que já não tem ideia do mal, nem pensa, nós ainda pensamos. Nós ainda temos esses pensamentos. E aí ele diz assim, naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em via de realizar-se. Podemos dizer que nós já queremos ou não, querendo ou não, se estamos aqui, numa quarta-feira, à noite, buscando minimamente se apropriar de um período do seu dia para estudar e refletir o Evangelho, porque a gente já quer alguma mudança na nossa vida. Então, mas a gente ainda, o mal, a ideia do mal ainda, o pensamento, ele vem. Mas eu não quero mais esse pensamento na minha vida. Eu quero ser feliz com o que é possível. Então, eu já estou começando a fazer o movimento. Vou conseguir esse movimento de uma hora para outra? Não. É outra coisa que a gente também tem que entender. As transformações de velhos hábitos nossos, como espíritos imortais, eles levam um tempo. Nós, quando estamos encarnados, nós somos muito ansiosos. A gente quer mudança de um dia para o outro. A gente quer respostas de um dia para o outro. A gente quer solução de um dia... Isso para tudo. Eu vou no médico, o médico passa um remédio. Se for... Dependendo do tempo que o médico passa para tomar o remédio, isso já nos incomoda. Vai passar um antibiótico de 10 dias. Quando chega no sétimo dia que eu já estou me sentindo bem, eu já quero parar de tomar. Mas são 10 dias. Eu estou falando isso com remédio. Agora, imagina mudanças de posturas que são seculares, de hábitos alicerçados no orgulho e no egoísmo ainda presentes nos nossos pensamentos e atitudes. Então, nós estamos começando um processo. E a gente tem que ter perseverança, boa vontade para conosco mesmo, disposição para identificar muitas vezes que a gente vai ainda errar, mas ter a coragem de
limpar, cair, limpar e levantar e continuar. Isso vai acontecer muitas vezes. Então, assim, a gente precisa ter essa serenidade. Ele diz aqui também que a gente tem que cultivar. O Senhor Jesus, ele usa muito esse verbo do cultivar. Ele fala muito da natureza, de cultivar os nossos corações. A gente precisa cultivar os pensamentos bons. Como é que eu posso trazer pensamento positivo para a minha vida? Não dá para ter pensamento positivo se eu assistir determinados filmes ou determinados... eu preciso sintonizar, né? Eu preciso pegar, igual como se fosse a televisão, o meu canal do meu pensamento, ele tem que estar sintonizado com o bem. Mas se eu fico o dia inteiro com o rádio ou o dia inteiro com uma televisão ligada, trazendo para um concreto mesmo, ligado para determinadas reportagens que só trazem situações desagradáveis, imaginemos que a gente vai conseguir ficar com os pensamentos e com as energias do bem na ambiência que vai estar ao nosso redor? Dificilmente. Dificilmente. Então, hoje a gente estava estudando o livro dos médiuns com um grupo lá da nossa casa, e aí nós estávamos falando, estava até estudando, estamos no início do livro dos médiuns, no capítulo 3. Estava falando dos incrédulos, né, dos opositores que são incertos. Aqueles que têm um sentimento de espiritualidade, se dizem espíritas, mas dizem até assim, eu sou um espírita não praticante, se é que existe, né? Ou aquele que fica ali, eu sou espírita, mas eu venho, ouço um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas não mergulho em estudar, nem muito menos, principalmente, praticar minimamente o que eu ouço. E aí nós estávamos comentando que criar um hábito, a companheira relatou assim, poxa, minha vida mudou muita coisa na minha casa quando eu comecei a criar o hábito de ligar minha televisão para assistir palestras. Às vezes eu deixo as palestras de alguns determinados palestrantes ou uma palestra que me interessa, né, de companheiros que a gente sabe que são fiéis à codificação, e aquilo ali fica na minha casa, eu estou varrendo, estou fazendo alguma coisa, ou às vezes eu estou no celular e estou ouvindo um estudo, e estou ali, às vezes eu estou fazendo outra coisa, mas aquilo está na atmosfera da minha casa. Como melhorou até a minha capacidade de perceber as intuições, as ajudas que às vezes chegam, porque os nossos amigos espirituais, eles o tempo todo se utilizam, né, dessa propriedade da intuição para nos dar, às vezes, ajuda, auxiliar, nos inspirar, nos alertar. Mas a gente está com um pensamento tão turvo nas situações materiais, a gente está tão preso no mal que está na psicosfera do nosso planeta, a gente se alimenta dele muitas vezes e não se permite ser ajudado. Ela falou, olha, melhorou muito. Foi a olhos vistos, eu consegui perceber, às vezes, situações mínimas de ajuda, porque eu simplesmente faço evangelho no lar, mas eu criei também um hábito da minha casa ficar com aquela ambiência de pensamentos e estudos sendo colocados no ambiente por necessidade da minha casa. Então, assim, às vezes a gente são pequenas coisas que a gente precisa mudar hábitos, a gente desplugar determinadas situações que criam vínculos. Porque se eu criar determinado pensamento e eu normalmente gostar daquele pensamento, ele vai criar morada no meu coração. E criando morada no meu coração, ele vai fazer raízes e vai dar trabalho. E quantas situações nós estamos agora começando a trabalhar em nós, porque inconscientes fomos num passado não muito distante e deixamos que muitas coisas fizessem morada no nosso coração. Então a gente hoje precisa cultivar a prática do bem. Por isso que Chico sempre dizia, toda vez que alguém ia fazer lá para ser tratado ou para perguntar alguma coisa para ele, a tônica dele sempre era dizer, prática no bem. Faça o bem,
Porque quando você se mobiliza para fazer algo em relação ao próximo, que é dito aqui no livro, vou ligar, me situar aqui, Sermão da Montanha de Rodolfo Caligares, existe um capítulo assim, regra áurea. Qual é a regra áurea? Tudo que vos quereis que vos façam os homens, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas, que está em Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo que eu quero, né, que eu quero de melhor para mim, que eu faça para o outro. Sem pedir retribuição, que eu faça esse movimento. Nós precisamos ir ao encontro do outro. E não precisamos muito longe, não. Hoje, nosso planeta está numa situação onde, para que a gente possa sair da indiferença moral, né, que é um grande vício dito no próprio Evangelho, e um grande vício da nossa humanidade atual, é a indiferença moral. Então, para a gente sair da indiferença moral, a gente tem que ver, o mal tem que bater na nossa porta. E hoje a gente tem, infelizmente, N oportunidades de termos um encontro, um infortúnio das mais diversas formas. E eu também eu sou convidada a fazer alguma coisa. Tem situações que eu não posso fazer efetivamente uma ação, mas nada me impede que no meu pensamento eu faça uma prece. Né? Quantas vezes a gente desvaloriza muito uma ferramenta poderosíssima que temos de conexão com o que há de divino em nós e com a conexão daquilo que a gente pode começar a trabalhar para que a gente possa ter a paz no coração, independente da situação que esteja ao nosso redor. Porque a gente conhece irmãos que a situação pode estar um caos, mas a paz está dentro do seu coração, porque ele já consegue, de alguma maneira, se envolver com a energia divina que há no seu íntimo. São esses irmãos que já estão, né? Já estão com a ideia, né? A ideia do mal nem se concebe dentro dele. Ele já vive o bem que não está fora, que está dentro. Então, tudo pode acontecer porque ele sabe que mesmo que aconteça qualquer coisa, ele está com o Senhor. Então, que eram os grandes, né? Aqueles companheiros que foram para as arenas, né? E na época, né, de Roma, e que mas iam louvando e cantando e vivendo a presença do Mestre. Eu tenho uma passagem do Evangelho que diz que hoje a gente não tem mais esse momento passou, mas hoje a gente tem que vencer um leão que não está fora, ele está dentro de nós. O leão das nossas iniquidades, dos nossos equívocos, dos nossos vícios. Então, primeiro passo é reconhecer esses pensamentos que vêm ao meu encontro. Que tipo de pensamentos vêm ao meu encontro, às vezes, do nada? Às vezes está tudo bem, e aí quando eu vejo tem um pensamento. Esse pensamento veio do nada, e o que eu faço com esse pensamento que vem? Eu me alimento dele ou eu rechaço ele? Ou eu reelaboro ele com alguma coisa positiva? Eu acho que também Leon Denis fala muito disso, né? Então, aqui ele nos convida também, ele diz assim, naquele finalmente que pensa no mal, e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Então, assim, existem irmãos que ainda são inconscientes da sua realidade como espíritos. São inconscientes e inconsequentes. Mas o grau de responsabilidade de cada um de nós vai na medida daquilo que a gente já sabe. Então, podemos dizer que nós que estamos aqui, encarnados e desencarnados, já não podemos dizer que não temos ciência do fato. Podemos até ainda vir algum pensamento, mas eu não posso dizer que não sei. Então, ele começa nos convidando, né? E aí diz aqui, as gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem estão em relação
ao momento que cada um está vivendo. Então, não dá para a gente exigir do outro, porque a gente gosta muito de pensar, dizer, poxa, mas o outro, fulano devia fazer isso. Como é que pode? Fulano é espírita, fulano é... E a gente pontua no outro. Mas a gente tem que fazer, como diz aqui novamente, a gente tem que começar invariavelmente dentro de nós. O processo é diferente. A gente está no mecanismo inverso do aprendizado. O aprendizado nos convida a fazer o movimento de fora para dentro. Enquanto nós continuarmos fazendo o movimento, vendo as coisas e colocando para fora, a gente vai estar se iludindo. E normalmente o que a gente identifica, mais uma vez colocando, tem a ver com o que Joana diz que é o reflexo de nós mesmos. Então, complementando isso aqui, do assunto que, na verdade, o tema de hoje vem nos convidar a falar sobre pensamento. E aí nós fomos no livro Diretrizes para uma Vida Feliz, de Marcos Prisco. Ele tem um capítulo, o capítulo 5, fala o pensamento. Então ele diz assim para a gente, o que você pensa define a qualidade do que você é. Então, cada um de nós pode... O que você pensa define a qualidade do que você é, como ser espiritual. Seus clichês mentais constituem a sua realidade. Porque o que eu penso e eu plasmo é o que eu vivo. Então, por isso que tem companheiros que estão aparentemente numa situação material difícil, mas ele não está inserido naquele contexto de forma, o pensamento dele continua em sintonia com o que há divino. Então ele tem o aproveitar porque ele sabe a que veio. É a diferença de nós que, mergulhados na carne, nos materializa, porque a gente está aprisionado, né? A matéria não deixa de ser uma prisão. Momentânea, mas é. Temos um pouco de liberdade quando dormimos. E aí a gente pode ir para uma casa espírita para continuar estudando e trabalhando no bem, ou a gente, dependendo dos nossos pensamentos e dos nossos desejos, principalmente do que a gente deseja, nós vamos nos direcionar e nos afinizar com as vibrações dos nossos desejos. Daí a importância de mudança de atitude, de pensamentos e hábitos. Se eu tenho o hábito de me esforçar na prática do bem, na minha vida do cotidiano, e não precisa de grandes ações, não. É dentro de casa. É tendo um olhar diferente para minha esposa, para o meu marido, é sendo mais tolerante, mais paciente, tendo mais disposição para estar em comunhão com todos. É fazer do meu lar, né, um local de aprendizado mesmo. Perceber no meu lar o local onde o Senhor me colocou para ser útil e também para aprender. No trabalho, né, ao encontro, né, um encontro na casa espírita, porque entre nós também temos N oportunidades de aprendermos uns com os outros, e às vezes perdemos a oportunidade. Então, assim, que tipo de realidade eu estou criando ao redor do meu ser com os meus pensamentos? Então, o que você pensa define a qualidade do que você é. Conforme você pense, a vida assim lhe apresentará. Então, às vezes, assim, poxa, minha vida é complicada, mas o quanto que cada um de nós é responsável pelo livre-arbítrio, causa e consequência. Como é que eu reajo diante das situações que são me propostas de transformação? Porque tudo tem um propósito maior. Só que nós ficamos na superfície, nós ficamos só vendo o nosso dia a dia, as questões da matéria na superfície. A matéria é importante? Mas não é o fim, é o meio. O fim é a vida futura. O fim é nós como espíritos imortais. E é difícil para a gente ainda trazer isso para a nossa realidade. As situações elas vão acontecer com um propósito
que o Senhor quer para o nosso bem, mas não o bem momentâneo e material, muitas vezes. Como nós colocamos, às vezes uma doença, né, que vem ao nosso encontro e que a gente quer a cura, às vezes a cura é justamente o desencarne. E é entender isso, que a cura a nossa cura, a libertação e a cura para a gente estar junto do Senhor é justamente, né, a minha cura não está na cura do corpo, mas na cura da alma. Que eu preciso de tudo aquilo que está acontecendo no meu corpo para poder aprender uma série de situações, ter esse entendimento, né? Para que a gente possa ter o mínimo desse entendimento, a gente tem que mergulhar no Evangelho do Senhor Jesus. E a gente olha o Evangelho do Senhor Jesus como se fosse algo que está muito distante, ou como algo que a gente não coloca ele como algo que faça parte da nossa vida, do nosso cotidiano. O que ele falou aqui com relação ao adultério, numa situação em termos de homem e mulher, é muito maior do que isso. Olha como que Kardec ampliou o conhecimento e quantas situações, e todas as situações que o Senhor Jesus trouxe uma sua mensagem, a profundidade do entendimento era muito maior, mas nós ficamos só presos no mínimo. E como é que eu vou conseguir mergulhar no entendimento? Se eu buscar ter hábito de leitura. Então, eu preciso, para poder trazer pensamentos positivos, criar hábito mesmo, acordar, ler uma frase que seja, antes de sair para a minha vida do dia a dia. Quando acabar o dia, ler uma frase que seja para dormir pensando em algo, porque eles não querem muito, não. Eles sabem que a dificuldade que cada um tem, mas eles querem um esforço. Está lá escrito, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar. Se é domar, é porque tem ali, em nós tem um leão, né? Domar as más inclinações. Então, o momento que nós estamos vivendo todos nós é do momento do esforço. Significa que não é um momento que a gente vai resolver tudo e ficar limpo, puro, como está aqui o convite, bem-aventurados os que têm puro coração. Vamos sim, mas não nessa encarnação única e exclusivamente, porque ainda temos situações a serem resolvidas. E ele continua aqui nos dizendo, né? Se cultiva a alegria e confia na divindade, a sua mente equipa-o com valores morais que o ajudam a enfrentar os inevitáveis fenômenos existenciais. Então, se eu estou cultivando alegria, como é que eu cultivo alegria dentro do meu coração com toda a diversidade? É fácil? Não, claro que não. Para nós ainda é difícil, mas eu tenho que me alicerçar em alguma coisa. Eu tenho que ter momentos, eu tenho que viver minha vida da matéria, que eu também não posso me apartar dela, mas eu tenho o hábito de estar, seja numa casa espírita ou numa igreja católica, seja no que for, numa igreja protestante, eu dentro da minha vida, da minha semana, eu tenho, assim como eu tenho tempo para o futebol, eu tenho tempo para o lazer, o tempo do trabalho, eu tenho tempo para eu, como espírito, me dedicar para refletir sobre a minha existência, que é muito maior do que aquela que eu estou vendo. Preciso fazer isso, porque esse momento é que me fortalece para os outros. Esse momento de me perceber como espírito imortal e conhecer essa realidade é que vai me dar a rocha, a fortaleza para eu enfrentar os testemunhos que vão acontecer. O fato de eu vir aqui também não vai me isentar de passar as situações que eu preciso viver. Muito pelo contrário, eu venho para um local, seja na instituição que for, na seita que for religiosa, para que eu possa entrar em contato com o que é divino em mim, para que eu possa me fortalecer, para que as situações que eu planejei como na erraticidade, que eu possa dar conta, mínima. Mas se eu não me preparo, quando vem a situação, e às vezes eu estou inserida numa casa espírita e me surpreendo, e ainda me sinto surpresa, porque as coisas estão vindo ao meu encontro.
Poxa, mas eu estou fazendo tudo, eu fico aqui, venho segunda, venho terça, faço os cursos, assisto palestra, ajudo, e aí acontece isso comigo? Mas é justamente por isso. Ah, eu fico doente, poxa, aí é que acontecem as situações. Poxa, eu pensei que ia ficar tudo mais fácil. Lê do engano nosso. O que é o mais fácil? O que tem que ser mais fácil? Tem que ser mais trabalho. Nós estamos num momento de trabalho. E os espíritos superiores, eles estão trabalhando. O Pai trabalha até hoje, criando, né? O universo está aí, sendo a criação divina é incessante. E eu trabalho no bem, trabalhar em prol do outro, trabalhar nessa confraternização que a gente ainda não consegue conceber. Então, Marcos Prisco continua assim: o pensamento é dínamo, gerador de energias, que se exteriorizam conforme a frequência vibratória em que se movimenta. Qual é a frequência vibratória que eu estou vibrando? Na frequência do bem ou na frequência do mal? Oi? Isso aí. Aqui, hoje, só da gente estar mergulhado, a gente está numa casa espírita que foi preparada para nos acolher. Estamos numa bolha energética aqui. Então, as vibrações dos nossos pensamentos, nós estamos sendo tratados. As nossas moléculas, há tratamento acontecendo numa proporção que nenhum de nós consegue perceber. Alguns podem ser que consigam ver alguma coisa, mas existe muita coisa numa dimensão, em várias dimensões, acontecendo numa extensão imensa. E aí a gente está nisso aqui, numa energia que nos traz paz, a gente recebe o passe, mas quando a gente sai dessa porta, quanto tempo a gente perdura com essa vibração fortalecida para a nossa caminhada? É isso que a gente tem que manter esse dínamo. Mas para a gente manter esse dínamo, a gente tem que manter os pensamentos e os sentimentos voltados para o bem, que é o que aqui está nos oferecendo. O bem, o amor, a fraternidade. Então, assim, ele nos convida aqui a falar assim: o pensamento realiza o que você cultiva. Mais uma frase de impacto, uma outra. O pensamento é uma força poderosa. Eu tenho noção da força que eu tenho em minhas mãos, do pensamento que eu posso emitir, tanto para o bem como para o mal? O que eu posso ajudar? O que eu posso embaraçar? Porque a gente, como diz os espíritos, nós embaraçamos o progresso, porque ele é inexorável, ele vai acontecer. O planeta vai passar pelo seu processo de transformação e nós, né, os espíritos que estão aqui, vão caminhar junto com o planeta ou vão ser convidados a irem para planetas para auxiliar o progresso de planetas que estão ainda em transição, ou menos. Mas nós podemos caminhar junto. Então ele fala aqui, o pensamento produz conforme é elaborado. E aí ele fecha para a gente fechar aqui e diz assim: pense e viverá dentro da esfera emocional elaborada. Pelo pensamento você pode ser feliz ou desventurado, reviver a felicidade ou voltar ao infortúnio. Pense bem e oriente-se, porque o pensamento é vida. Pensamento é vida, vida do ser. Então, o que a gente pensa, a gente elabora. Eu posso ficar pensando no passado e ficar preso lá naquele passado. E aí, quando eu estou pensando no passado, eu não caminho para frente. Ou eu posso me reorientar, renovar e viver na felicidade que me é possível no tempo de agora, sabendo que vamos passar pelas adversidades que são necessárias, mas que nós não estamos desamparados. Não estamos sós nessa empreitada e que o que eles querem de nós é esforço, boa vontade e disposição. Então, que nós possamos realmente abrir nossos corações e fazer o que essa leitura de preparo nos convida aqui no final, né?
para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência, com a inspiração do mentor divino, exalçando o amor glorioso sem fim na direção do reino dos céus. A gente tem que começar a construir esse reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Então, que possamos fazer esse mergulho sem medo, com todo o carinho, com todo o amor, convidando o nosso mentor, os nossos anjos da guarda que estão aí conosco, nos dando sustento, para que eles possam ajudar a gente nessa trajetória e com ações. Não fiquemos só com pensamento, transformemos nossos pensamentos positivos em atitudes no bem. Muita paz para todos nós.